Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Hoje vamos procurar responder neste programa a uma pergunta que acompanha a cultura portuguesa e as várias gerações. Será Portugal um país de poetas? A curiosidade em responder a esta pergunta levou-nos a entrar em contacto com a Sociedade Portuguesa de Autores, SPA, não é? Como também é conhecida pela sua sigla, e tivemos uma grande surpresa. A pessoa escolhida para falar deste tema foi Carlos Alberto Muniz, músico, compositor, maestro e apresentador português. O compositor da música Arca de Noé, a genérica e abertura de um programa com o mesmo nome, não é? E um programa que marcou a geração de 90. Portanto, quantas crianças marcadas, não é? Foram marcadas por esta música, não é? Para a música deste grande compositor. É uma delícia recordar, não é? Este momento e também reviver a nossa infância. Desde já agradecemos à Sociedade Portuguesa de Autores e ao Carlos Alberto Muniz pela disponibilidade e por aceitar estar no nosso programa. Muito bem-vindo. Venho com muito prazer. Aliás, um autor estar num espaço chamado Canção Nova, a minha vida é todos os dias tentar fazer uma nova canção, portanto acabo por estar integrado nesta ideia da novidade. Estou em representação da Sociedade Portuguesa de Autores. Isto acontece com frequência, porque nós, sendo uma instituição já com quase 100 anos, daqui a um ano festejamos os 100 anos, temos crescido bastante. Começou por ser um grupo de gente ligada ao teatro, depois foi evoluindo. Neste momento somos 26 mil, entre pessoas administradas, outras que já são sócios. Sim. Que exigem um número mais elevado de obras para chegar aí. Mas já lá vamos conhecer também mais um bocadinho deste trabalho da Sociedade Portuguesa de Autores. E não antes iniciarmos a nossa conversa sem o habitual momento de oração. E é também com grande alegria que também no início deste programa vamos falar e aproveitar para rezar com a poesia também de um irmão de comunidade, não é? O Chair Raiman, ele que é também um poeta português e que é autor de muitos poemas, não é? Do seu livro Refletindo em Deus, Versos para Rezar. E é um momento em que, vivendo nesta época, não é? O tempo do Advento é uma forma também de glorificar o papel de Maria, que neste tempo de Advento carregou no seu ventre sagrado o seu Filho Jesus. Então, o verso, não é? Os versos de um poema que dizem assim: a mais bela de todas as senhoras, a dócil rainha, a maior das sofredoras, a humilde mulher, a maior das vencedoras. Essa é Maria, a mãe de todos e de todas as criaturas. Virgem das virgens, sem pecado original, ela se tornou e é uma mulher sensacional. Na palavra sobre ela escutamos, no terço, nela e em seu filho meditamos. Nas aparições sobre ela nos debruçamos, pedindo que nos leve para o céu, para aquele a quem nós mais amamos. Essa é Maria, a elevada dos céus, a esposa do Espírito, a Mãe de Deus. Então assim, iniciamos assim esta entrevista também com esta frase, Carlos: sem autores não há cultura. Esta é a frase de apresentação do Facebook da Sociedade Portuguesa de Autores e começa assim com esta frase a nossa conversa. Para falar desse trabalho desenvolvido pela SPA, antes disso gostava de... Não precisa de apresentações, não é? Para a grande maioria do público, não é? Mas eu gostaria que falasse um bocadinho de si. Está bem. Quem é Carlos Alberto Muniz, não é? Sabemos que muitas coisas acerca de si já falámos aqui no início deste programa, mas o que é que gostaria de falar sobre si? Durante anos fui o filho do Alberto e da Aidinha e agora sou o pai da Lúcia, mas entretanto também fui construindo uma carreira. Comecei desde miúdo, porque tive a sorte de ter um avô
violinista e maestro, com a sua própria orquestra, à dimensão de uma ilha de 50 mil habitantes, portanto não era... Nos Açores? Assim, na Ilha Terceira, exatamente. Onde há uma tradição cultural muito grande. É uma ilha... No outro dia um amigo continental dizia: a gente chega à tua terra, dá um pontapé numa pedra, ou sai um pintor ou sai um poeta. Quer dizer, é uma coisa, é uma maneira de dizer o que de facto acontece naquela ilha. Nos Açores todos, mas na Ilha Terceira, de facto, é. E o meu pai depois adormecia enquanto o meu avô ensaiava a orquestra lá na sala e o meu pai adormecia no sofá. Depois começou o meu pai a ser pianista e de uma big band de jazz. Havia duas na altura bastante importantes, porque era na altura em que a base americana das Lajes começou a ter um movimento muito grande. Eles tinham aqueles clubes dos sargentos, dos oficiais, e eles tinham duas big bands. Uma tocava o meu pai com uns senhores, a orquestra chamava-se Olmar Band, que é uma coisa que não quer dizer nada. E eu andei anos sem perceber, até que um dos senhores, já muito velhinho, disse: homem, então na vez que a orquestra é o Sr. Oldemiro, o Sr. Mário, o Sr. Alberto Olmar. Mas já me podiam ter dito. E a minha filha Inês, que está em Madrid, é uma mulher topo de marketing de uma marca de whisky. Não posso dizer que é da Johnny Walker, portanto não me digo. E ela criou também uma editora, porque ela também compõe. E então criámos uma editora só para pai e filha. Os únicos discos que há nessa editora são os meus e os dela, que é Olmar Records. É uma gracinha, não tem grande importância. A outra orquestra, ironicamente, fez com que eu seja amigo de infância, de criança mesmo, do Roberto Carneiro. Um homem que foi e é um grande intelectual. O trabalho que ele desenvolveu como Ministro da Educação depois foi uma coisa extraordinária. E o pai dele é que era o diretor da outra orquestra rival do meu pai. Recebi há dias uma fotografia desses jovens todos que jogavam futebol. Então faziam um jogo de futebol. A amizade que eu tenho para o Roberto já vinha desta gente toda. E fui crescendo nesse ambiente. Portanto, irremediavelmente, depois aprendi solfejo, harmonia, composição. Cheguei ao continente, fui para o conservatório também estudar mais qualquer coisa, Juventude Musical Portuguesa. Ia frequentar os concertos todos possíveis e imaginários. Eu, quando saí a primeira vez pelo coro da Juventude Musical Portuguesa, tinha acabado de entrar, ainda nem cantava nem nada, e o mestre Francisco de Orei um dia disse-me assim: Carlos Alberto, tu já estás mais ou menos integrado neste grupo, nós vamos atuar no Montijo amanhã, tu já vens connosco, vais ver que aquilo é divertido, vamos todos numa caminhoneta, depois jantamos, depois há o espetáculo. E disse: com certeza. E eu fiz como sempre. Lá foi o Carlos Alberto, viola. Sempre, ainda hoje é a mesma coisa, que me viram, eu trouxe a viola para cá. Eu não vou abandonar nenhuma sem... Vai acompanhando a sua história com música. É um bocadinho. Olha, já vai ver porquê. Estava eu sentado assim na boca, onde seria o fosso da orquestra. E ele, Francisco de Orei, no palco, com o coro, para começar a cantar, começa à procura e não encontra o diapasão. E eu, já meio surdo, como ainda sou hoje pior, diz-me ele do palco: Carlos Alberto. Eu: como? Carlos Alberto, lá. Ele queria o lá, coitado. Não queria mais nada do que isso. O lá. O quê? Uma de lá. Samacaio deu à costa. Dizer um açoriano de lá é Açores. Então o homem só queria o lá e eu cantei Samacaio. Foi a minha estreia. A minha estreia como solista foi à custa de ser surdo. Ora, então assim se tornou o seu percurso artístico, não é? E assim foi. E foi crescendo a sua biografia musical Fiz de tudo. E discográfica, não é? Com uma grande influência da sua família, das suas terras, não é? É verdade. Da qual se foi cruzando também com as vidas das suas filhas, não é verdade? Pois, elas entretanto
Antes de nascer não fizeram nada, mas depois... Pois, é natural. Mas depois, de facto, a Lúcia é engraçado porque ela andou aqui muito por Fátima, porque ela participou num filme Sim, bastante importante chamado sim, Fátima. sim, E exatamente. ela, é engraçado que ela chama-se Lúcia, fez o papel de mãe da Lúcia. Exatamente. E achei muito bom e não me admiro porque ela é assim. Ela durante semanas antes de começar as filmagens vinha à Fátima conversar com as pessoas. Quem é que ainda se lembrava como é que era ver o ritmo com que as pessoas falam, porque nos Açores nós falamos assim. Sim, Chegamos ao Minho, as pessoas falam desta maneira para despachar, não sei quando, e depois ao Alentejo voltamos a acalmar. exato. E ela esteve aqui a ver o tom em que as pessoas falavam, alguém que tivesse memórias ainda o mais atrás possível, e ela enquadrou-se no papel e de facto fez um excelente É verdade. papel. É verdade. Carlos, é uma referência para todos nós, não é? E também, especialmente também da música portuguesa infantil. Em que momento da sua vida começa a despertar, não é? A sua paixão pela composição de músicas, da representação, da apresentação, não é? E maestro. Isso vai tudo caindo. Eu, maestro, não gosto de usar o termo porque, para mim, maestro é o Leonard Bernstein e o Von Karajan e o maestro Vitorino de Almeida. Tenho num pedestal do termo maestro. Se bem que o maestro António Vitorino de Almeida outro dia me disse: não te preocupes, pá, porque o termo maestro é um termo que vem do italiano e os músicos todos na Itália tratam-se por maestros. E maestro é a palavra que dá origem aos mestres, e os mestres carpinteiros e pedreiros também são mestres. Somos todos maestros. Pois, Senti-me mais à vontade. eu digo, é o que faço. Sou orquestrador, e já tenho dirigido orquestras. é verdade. Há momentos em que a pessoa sente que tem o poder na mão de poder parar não sei quantos milhões de pessoas. Ou seja, eu não fiz isso, mas passou-me para a cabeça. Se me desse aqui Fez essa reflexão, não é? a louca, o que é que... Ou seja, foi no momento que eu estava na Eurovisão, com a orquestra à minha frente, e a saber que estavam os canais todos de televisão a transmitir para o mundo inteiro o festival. E de lá o locutor, lá na língua deles, na Jugoslávia, maestro Carlos Alberto Muniz. E quando já tinham-me dito, quando eu ouvisse o nome, fazia Era para 1, 2, começar. 3 para a entrada. E eu estava a ouvir aquilo tudo e passou-me para a cabeça. E eu agora, se ele dissesse Carlos Alberto Muniz e fizesse assim, não entro. Quer dizer, não, é uma sensação de poder Sim, que nós temos todos quando vamos sim. num avião ao lado do piloto. Também tenho a sensação de poder, se quisesse deitar o avião abaixo, deitava. Sim, 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 sim. Há certas situações em que nós temos... Percebo. Agora, se pegasse naquela câmara de televisão e virasse para ali e esta para ali, Sim. nós temos acesso geralmente a situações que só a nossa consciência no nosso lugar é que faz com que não façamos. Mas a partir de que momento na sua vida Tocar a primeira ida e que eu considero o princípio que faz com que hoje em dia esteja a chegar aos 55 anos de carreira é ter ido cantar ao Zip Zip, o programa do Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Solnado, que na altura, em 1969, foi pioneiro em poder as pessoas falar livremente. Sim. Se bem que ainda estivéssemos antes da liberdade, do 25 de Abril, mas já havia uma conversa diferente do que aquela padronizada, colada ao regime. Daí que eu estive no mesmo programa em que estava a Almada Negreiros e depois estava o Manel Freire, também foi cantar no outro dia. Acabámos por ir vários dos cantores, cantautores, como chamam, não gosto muito do termo, mas... Cantautores? Chamam cantautores, eu gosto mais de compositor-intérprete. Okay. Cada um tem as suas pancadas. Mas aparecemos muitos de nós na altura, Francisco Fanhais. E foi aí que... E foi aí que depois comecei, gravei um disco com a música açoriana, depois fiz parte de um grupo F5,
fomos ao festival. Aquele ambiente do Festival da Canção, naqueles anos, por ali fora, Sim. era muito, muito fraterno. Porque eu aconteceu num ano dirigir uma orquestra como seu maestro e a seguir ir a correr para trás para fazer coros. A Lenita Gentil, que ia cantar uma outra cantiga, não tinha quem fizesse o lá, 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 e eu fui. E depois outros que tocavam numa canção vinham cantar na nossa. Era uma entreajuda, não é? Eu deixei de Sim. participar em festivais da canção quando agora, para mim, um festival da canção teria que haver um prémio, como havia. Um prémio para a letra, um prémio para a música, um prémio para a orquestração e um prémio para a orquestra, para a canção no global. Claro. De repente, deixa de haver orquestra. Eu lembro-me, no Festival da Jugoslávia, eu estava lá a dirigir a canção da Nuxa. Há sempre alguém. Sim. Com a vozinha dela, não é? E a certa altura comecei a ver que tinha mais filmagens nos cantores, pouca coisa na orquestra e maestros não existiam. Sim. E na altura passou-me logo, isso já foi há mais de 20 anos, 30 ou 40. E disse, pá, isto é para nos passarem a perna, isto vai começar a ser em playbacks e a gente vai ficar todos em casa. Sim. E a verdade é que os festivais hoje em dia é tudo playback. Sim. É muito bonito, tem um visual lindíssimo, não condeno, mas não é a minha praia. Para mim, um festival da canção teria que ter em direto, as pessoas a cantar mesmo, a orquestra a tocar. Claro. Eu sei que depois juntei-me, fui com um papel correr os hotéis todos onde estavam os maestros da Eurovisão todos, o grego, o irlandês, e fizemos um abaixo-assinado e eu fui entregar à direção da Eurovisão e disse, olha, se não houver planos da orquestra e dos maestros, nós não damos entrada à orquestra, não há festival. Aquelas coisas que a gente faz e quando acha que tem razão. E fui para a frente e a verdade é que aquilo teve parado, foi no dia mesmo do festival, isso, do ensaio geral. E teve parado 2, 3 horas, estivemos a comer umas bolachinhas provavelmente não tão boas como estas. Não é à toa que está na SPA, não é? Pois não, essa defesa do direito, olha, se calhar na altura já há vários anos tem estado na direção e tem defendido o direito de autor, tem representado a direção em encontros, tanto já estive na Argélia, em Cabo Verde, Bruxelas, só em representação da Sociedade de Autores, como músico já dei maiores Carlos, mas é a nossa Manhã Viva, esteja à vontade. Quer que eu a sirva de um chazinho? Olha, pode ser. Posso? Eu agradeço. Espero não ter... Só vou segurar aqui, depois espero não ter... Muito obrigada. Saído do plano e o Sr. Realizador e a Sra. Realizadora que me estejam a chamar nomes neste momento. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem? Carlos, Ótimo. teve o privilégio de privar e trabalhar com Carlos Paredes, não é? É verdade. Compositor e guitarrista, com Adriano Correia de Oliveira, músico português, Zeca Afonso, cantor e compositor. O que é que o marcou? O que é que ficou para si enquanto conhecimentos, a experiência que traz? Mesmo que nenhum deles tivesse a qualidade artística que tem, eu aprendi a andar de costas direitas e acordar no dia seguinte com a consciência de que não tinha traído nenhum amigo e que não traía os meus ideais e que nunca passaria por cima de ninguém para que as minhas ideias prevalecessem. Foi uma coisa que sempre achei, qualquer um deles me diziam isso. Eu lembro-me de um episódio que logo a seguir ao 25 de Abril, o José Afonso estava ali ao pé do Teatro da Trindade e há um grupo assim mais estouvado que começa vamos dar porrada ali num gajo, não sei quanto, que o gajo era da PIDE, era de não sei o quê, uma coisa. E o Zeca ouviu e disse assim, mas sim, então faz-se o 25 de Abril para a liberdade, para fazermos coisas dessas. O próprio Zeca, o revolucionário, é que foi pôr água fria naquele bando de pessoas que às vezes existem e que prejudicam as lutas justas de quem tem mesmo que lutar para a sua alimentação e o seu bem-estar.
foi o Zeca Afonso, o revolucionário. Para si o que ficou foi exatamente Exatamente. O Carlos Paredes era a humildade em pessoa. Era aquele guitarrista. Eu lembro-me de uma vez num teatro na Alemanha, Volksbühne, que era um teatro que estava a transmitir para a Eurovisão, Intervisão, que era do Bloco de Leste. O Carlos Paredes estava a tocar e olha para trás e vê que eu estou 2 passos atrás. E ele diz para os alemães assim: "Oh amigos, desculpem", e puxa a cadeira toda para trás. Tiveram que vir os técnicos de som pôr os microfones, mas ele não admitia a hipótese de estar a cantar à frente e eu a acompanhá-lo 1 metro atrás. Quer dizer, são pequenos pormenores fazem toda a diferença. que fazem a diferença entre as pessoas, isso é que faz. entre os artistas que nós conhecemos imensos. Quem anda no meio, e tu tocaste também a fazer entrevistas, que a gente vê, conhece as pessoas por uma entrevista às vezes. Sim. E o Adriano Correia de Oliveira andava sempre com a viola. Depois padecia de uma coisa que hoje em dia está a voltar a acontecer, que é: as pessoas acham que o artista tem que cantar gratuitamente. Não se lembram quando eu for à padaria, 2 pães, faz favor, não vou dizer muito obrigado. Toma lá 60 cêntimos ou 50, ou o que for. E às vezes tento explicar: olha, mas eu vou gastar gasóleo, vou pagar portagens, o estacionamento, sim. Exatamente. E ainda vou tocar de borla gratuitamente. O valor da arte, coisas que às vezes pessoas muito bem na sociedade e fazem coisas interessantíssimas e em prol de comunidades que precisam de ajuda, mas eles próprios poderiam lembrar-se, antes de convidar no ano seguinte outra vez para mais uma atuação gratuita, dizer: pá, durante o ano, olha, conheço aqui este, conheço aqui, vejam lá se arranjam um espetáculo para os que vieram aqui colaborar connosco. Não, geralmente não, fica assim mesmo, não se mexe mais. E ao longo de 25 anos escreveu em parceria com José Jorge Letria. José Jorge Letria é o nosso presidente na Sociedade Portuguesa de Autores. E como é que partilhe connosco este processo, não é? O processo criativo da escrita? Estou-me a rir porque hoje em dia nós, ainda outro dia em conversa com o João Gil, compositor, ele contava-me que: Carlos Alberto, se eu estivesse na tua casa lá nos Açores, na varanda, com o mar e com os peixinhos e com o pôr do sol, com aquele silêncio, eu não conseguia fazer nenhuma canção. Agora, eu disse: então, como é que fazes música? Olha, se estivermos num grupo de 5 ou 6 pessoas a ver um jogo de futebol e a coisa a aquecer e depois vem uma ideia de uma música, vou ali atrás, eles continuam a ver o jogo, eu pego no telemóvel, mando a melodia para o João Monge, e o João Monge, no intervalo do jogo, já tem uma letra mais ou menos feita, manda, e quando acaba o jogo já temos uma canção feita. Pode ser um motivo de inspiração. Sei lá. Há uns que dizem assim: tenho que ficar à espera das musas inspiradoras. Não sei. Outros vão ouvir discos dos outros para copiar ideias, mas isso é outra coisa. Isso nós na Sociedade de Autores também muitas vezes, geralmente detectamos quando há. É fácil ver quando é que há um plágio. Então, mais coisas. Sim, eu, por exemplo, como é que eu trabalhava com o José Jorge Letria? Porque hoje em dia nós temos estas possibilidades técnicas e os mails e os WhatsApps e isso tudo. Na altura nós tínhamos um fax, já era muito evoluído. Os primeiros tempos eu ainda tenho lá manuscritos do Álamo Oliveira, do Emanuel Félix, do Ari dos Santos, tem lá isso guardado, felizmente tudo. Depois começaram a Arca de Noé. Então aí, a Arca de Noé, nós fizemos 200 ou 300 canções para os animais. Era pintos e galinhas e cães a correr lá no meu corredor, que já não sabia o que é que havia de fazer. E então chegava um fax de manhã com uma letra. Eu, às vezes, o fax ainda estava a sair e já estava a pensar, punha o papel, gravava, devolvia para os anjos, porque tínhamos todas as semanas, ao sábado, uma canção. Sim. Tinha que ter um animal disponível para aquele dia, sempre. Uma vez a Inês era pequenina e chegou-se ao pé de mim, estava a compor, era o hipopótamo. E ela disse: caralho, essa canção
não é a mesma melodia do pinguim. Então, filho, agora o pinguim é um animalzinho pequenino, brincalhão, agora o hipopótamo. E quando ela se foi embora, eu fui lá ver atrás, era mesmo. Estava a plagiar-me a mim próprio. Vá lá que não era grave, o queixoso era mesmo, era eu também. E era assim que as canções iam surgindo. E começou com a conversa do Carlos Cruz no Casino de Estoril, que um dia me encontrou e disse: Carlos Alberto, achas que és capaz de fazer 12 canções sobre animais? E disse: não sei, mas vou falar com o meu parceiro de autoria, que é o José Jorge Letria, e a gente está a tentar. A verdade é que fizemos as 12, 24, 48, 56, chegou às 300. E ficou... E ainda hoje, ainda hoje não vou abandonar nenhuma que não tenha que te cantar. Vamos fazer amigos entre os animais, que amigos destes não são demais na vida, e vem aqui mostrar. Tenho uma família como eu e tu, só que esta mora numa outra casa que se chama Arca de Noé. Vamos lá ver como é a Arca de Noé. Há animais que falam como nós, como eu e tu. Há animais que falam como nós, como eu e tu. Essa ainda hoje aparece rapaziada de 30 e tal, 40 anos a cantar isto. Sim, é verdade. Vem ter comigo muitas vezes por esta razão. Quando soubemos que viria aqui, alguns de nós desatámos todos aqui na Canção Nova a cantar. Quem é desta geração, 30 e tais, 40. Então, olha, desatámos estava aqui o cantar pessoal das câmaras música. Também a cantar. Os autarcas destas câmaras. Carlos, chegámos ao final desta primeira parte do nosso programa. Já vamos falar um bocadinho mais sobre a poesia, sobre a SPA, também sobre si. Com certeza. E volte connosco para esta segunda parte. Até já. Sejam muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos à conversa com Carlos Alberto Muniz, um dos apresentadores, compositores e maestros que marcaram a geração de 90. Está connosco a partilhar um pouco da sua experiência enquanto membro da Sociedade Portuguesa de Autores e desafiámos este artista português a responder à questão: será Portugal um país de poetas? Antes de retomarmos aqui a nossa conversa, também deixo aqui dois momentos de dois livros, não é? Que podem ser um momento também de poesia, de rezar com a poesia, de refletir, não é? Com a poesia. E Carlos, cá estamos outra vez para esta segunda parte e agradeço de novo por ter aceito estar connosco. Antes de debruçarmos mais um bocadinho, nós já falámos aqui da sua história de vida. Foi membro da direção da Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Por 2 mandatos, em 83 e 91, mas regressou em 2011. Regressa na qualidade de membro da direção. A partir de toda esta experiência também, deixo aqui a pergunta. Será Portugal, então, assim, um país de poetas? Eu acho que sim. Basta quem quiser e tiver dúvidas, chegar em uma biblioteca e dizer: tem algum livro de poesia? Então aparecem 3 ou 4 de Natália Correia, e já estou a falar deste século, século XX, século XXI. Eugênio de Andrade, Sofia Melbreiner, depois vamos aos Açores, Vitorino Nemésio, Antero de Quental, Alma Oliveira, Manuel Félix, sem esquecer o nosso Luís de Camões, que deixou aquela obra ímpar,
A quantidade e mesmo jovens que aparecem hoje em dia, quer seja o meu género ou da minha faixa etária de poesia que nós cultivamos, aparece muito jovem a fazer coisas com qualidade. Não vamos só fechar na arca, que não é a arca de Noé, é a arca dos velhos. Não leva a banda nenhuma. Acho que nós devemos ter respeito e não esquecer os velhos, não fazer como o Clint Eastwood, que dizia: este país não é para velhos. Sim. Eu agora, em relação a... Deixam a experiência, não é? Pois, mas por exemplo, preocupa-me, porque não sou só eu, o Carlos Mendes, outros artistas, Pedro Branco, uma quantidade de Ana Laíns, que temos estado à conversa com os anjos, muitos de nós à conversa, porque é que de repente todos os organizadores de festas já temos que fazer isto, mas é com malta nova, quer dizer, de repente, então agora que estamos a chegar aos 50 anos de 25 de Abril, Fanhais até dizia, então nem sequer nos 50 anos de 25 de Abril a gente pode cantar a grande, sem ter havido nenhuma contra-revolução. O Clint Eastwood, se estivesse cá, fazia o filme Este Abril não é para velhos, não é? Pode ser que não. Pode ser que, com alguns alertas, os fazedores de espetáculos pensem chamar... Porque há muito poeta vivo. E como o Carlos, não é? Pois, que é um poeta e que tem um trabalho atual, não é? Há muita gente. Sim, não me limito, quando se faz um espetáculo dedicado ao 25 de Abril, a cantar as canções que toquei com o José Afonso e gravei com ele. Fomos gravar a Madrid e depois a Londres também. Em Madrid há uma situação muito engraçada. Eu sei que gosta de histórias, vou contar esta. Tínhamos ido aos estúdios Celada, isso em 1972. E estávamos a gravar num estúdio e no intervalo encontramos um bando de rapazes e raparigas jovens com guitarras. E depois vinha saber que era o Água Viva e o Manolo Dias, aqueles que cantam los poetas andaluces de agora, que fizeram depois um êxito tremendo, e nós estávamos a gravar num estúdio e eles noutros. Passados uns 40 ou 50 anos, fui convidado para ir à Embaixada de Espanha e uma amiga minha pediu para eu ir cantar Antero de Quental na Embaixada de Espanha, veja lá. E estava a cantar e contei a história quando estava em Madrid, que encontrei um bando de rapazes e raparigas, que era o Água Viva, e que nunca mais me esqueci, já lá vão 50 anos quase. E no fim chega uma senhora lavada em lágrimas a agradecer-me: Carlos, tenho de agradecer muito, porque eu era uma dessas chicas da Água Viva. Eu achei uma delícia, passados quase 50 anos, eu não estava a dizer aquilo para agradar à senhora. Claro. E são estas vivências todas que fazem a pessoa o que é com esta idade. Sim. Tudo isso é que faz um homem ou uma mulher ser adulto. Sim. E não esquecer as memórias, e que não seja uma almofada para dormir, a memória, mas que seja um trampolim para saltar para a frente. É verdade, e acho que o Carlos também tem sido esse testemunho, esse acho exemplo. Acho que esta filosofia ajuda. E o facto de integrar, não é, junto com outras pessoas, esta sociedade e de ter esse papel dentro da SPA na vida dos autores, que também é muito importante, não é? A sua experiência também. Nós somos uma cooperativa, portanto, quando somos chamados a ter cargos de direção, neste momento não estou na direção, estou no Conselho Fiscal, que também é um papel importante. Claro. E no fundo, as reuniões de direção, nós estamos todos em reunião. Claro que a administração apresenta as propostas, mas é tudo discutido na reunião de direção. E muitas propostas às vezes saem da própria reunião de direção e da experiência de cada um que anda no campo. Uns mais dedicados à rádio, outros a espetáculos, outros... E é uma cooperativa multidisciplinar. Sim. Daí que, quando se diz que sem autores não há cultura, estamos a englobar todos os autores. São
os escultores, os pintores, os cenógrafos, os encenadores, fotógrafos, realizadores de cinema. Sim. Mais, é o mundo, não é? Todo este mundo. Isto é que faz, provavelmente, com que a Sociedade de Autores vá completar 100 anos daqui a muito pouco e seja uma cooperativa gerida por artistas. Geralmente dizem que os artistas não têm muito jeito para gerir as suas obras, e a Sociedade Portuguesa de Autores, sendo uma cooperativa e uma grande instituição que é, honra-me muito dizer que neste momento tem as contas positivas, que é uma coisa que nem todos conseguem, a não ser que houvesse apoios daqui ou dali, mas nós vivemos do nosso trabalho, daquelas gotas que cada instituição, cada café, cada restaurante põe na Sociedade Portuguesa de Autores. É desse valor que é criado um fundo cultural, que tem apoiado muitos discos para saírem, que provavelmente não sairiam se não tivessem esse apoio. Esse apoio, sim. Faz com que pessoas com mais de 65 anos tenham um subsídio para ajudar na sua manutenção. Uns continuam a ter atividade, outros, se não fosse esse apoio, não resistiriam. Apoio médico, e tudo isso é que faz... Também há essa vertente da responsabilidade social. A vertente social da nossa cooperativa é muito grande, e muitas pessoas não percebem porque é que têm que pagar 15 euros, às vezes, por uma sessão que se realizou, e há muito vício de pedir, veja lá se não cobra os direitos de autor. Mas vocês vão pagar para aí 20 e tal mil euros aos artistas que vão cantar. E nem querem pagar 150 euros ao direito do autor, que se não houvesse autor, o intérprete não tinha nada para cantar. É aquela história dos dois canários. Está um canarinho, piu, 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 e o indivíduo vai comprar e diz, quanto é que custa o canário? Quanto é que custa, como é que ele diz? Quanto é que custa o canário? Isto são 30 euros. E aquele outro, você está a pedir 60 euros para aquele que nem pia nem nada e já está velho. Pois é, mas é que se não fosse aquele que tivesse escrito as canções para aquele, o outro não piava nada. É um bocadinho esta parábola, se é que se pode chamar. Sim. E há bocado também falávamos aí dos tempos e dos mais novos, das duas gerações, e tendo em conta a sua experiência, a escrita evoluiu muito desde 83, digamos assim, até aos dias de hoje. Ou seja, quando integrou a SPA nos primeiros anos, não é? Sim, a escrita e a composição, tudo. Para já aparecem ferramentas à disposição de quem cria, que ajudam também já não vou para a inteligência artificial, que isso já era outra conversa aqui hoje só sobre essa matéria. Sim. Aliás, eu hoje estou aqui e neste momento está a ser lançado um livro na Sociedade Portuguesa de Autores, que é um livro maravilhoso, de Folhais, o José Bratamoura, o José Jorge Letria, um filósofo espanhol, que não me lembro o nome, que houve um congresso sobre a inteligência artificial. É de facto um mundo a marcar outra conversa, se calhar com outra pessoa mais habilitada que eu. Mas mesmo assim, as próprias pessoas que escreviam começar com 2 S ou chuva com X, se fizerem num iPad ou num iPhone, num programa de escrita, e se fizerem isso, ele diz logo que está mal escrito. Sim. Portanto, é provável que muita rapaziada nova que não liga muito à literatura ou que lê pouco, pelo menos não dá tantos erros de escrita. Mas aparecem jovens a escrever e a compor canções muito interessantes. Eu lembro-me sempre quando o meu pai tinha provavelmente a minha idade e apareciam uns cotas da minha idade a dizer-lhe: Alberto, tu toca aí uma música daquelas antigas, agora só querem ouvir aquelas porcarias dos Beatles, porcaria tudo desafinado. E o meu pai ficava furioso e dizia assim: estás-te a referir a quê? Ao Yesterday, ao Something, ao Michel Mabel? Eles não conheciam nada.
queres ver as harmonias? Olha, tá. E os outros continuavam a não perceber nada, mas meu pai passava-lhes um cheque de ignorância. Porque é muito mau os velhos fecharem-se no seu castelo e dizerem: esta rapaziada nova não faz nada que preste, no nosso tempo é que era bom. Isso acontece em todas as profissões. Sim. Na arte é muito perigoso, porque de facto, quando aparece um Maurice Jarre Ravel, ou um Debussy, ou o próprio Beethoven, quando aparece ou Mozart, que partem com as regras todas que estavam para trás, e sofreram. Claro que sim. Acabaram por passar misérias, alguns deles, por serem inovativos. Sim, sim. Portanto, eu apelo sempre para o pessoal da minha idade que, antes de falar mal do que os jovens fazem, que os ouçam. E fala-nos da riqueza artística que Portugal tem a nível cultural e, como consequência, as poesias que foram transformadas em música, porque existem inúmeras, não é? Inúmeras. E a própria tradição popular, nós encontramos uma diferença de poucos quilómetros, comparado com o tamanho da terra, do Minho a Coimbra, em que há aquela balada de... em que eles cantam aquela balada de Coimbra, sim, do lado esquerdo, de Camões, Antero e Alegre, na contramargem do Mondego, com rosas vermelhas de febre, Coimbra. Portanto, a gente chega ali à zona de Coimbra, tem o António Portugal, o Menano, o José Afonso. O José Afonso começou por cantar fado. Sim. De Coimbra. Já vínhamos do Minho, com aquelas quadras populares em que aparece o Augusto Canário, Kim Barreiros e outros cantores. À maneira da música popular, aquelas graças que eles dizem, que não chegam a dizer, mas que nós é que induzimos. Sim. Depois há uns imitadores, que são mesmo ordinários, que dizem os palavrões a cantar. Esses não interessa, são oportunistas, como há oportunistas na arquitetura, na ciência, áreas, tudo. não é? Há sempre aqueles que vêm, isto está a render, deixa-me fazer igual, mas nunca fazem, porque o original tem sempre outra. Chegamos ao Alentejo, oh, verdelho companheiro, o Mano Vitorino cantaria assim. Algarve outra vez, o baile mandado. Dentro de um país tão pequeno, a quantidade que há, e sempre a debitar quadras, Sim, letras, exatamente. rimas, versos populares. O António Aleixo no Algarve, Sim, tanta gente. O próprio fado tem tantos, O não é? fado, Tem tantos poemas, não é? O fado, se a gente Tanta for à poesia. etimologia da palavra, fado de destino, não é? O fado, estou convencido que vai dar origem também à morna, também acaba por ter um certo sentimento de fado. Chegamos ao chorinho, a própria bossa nova, quando o meu amigo Rui Cardoso, quando se falava no Chico Buarque, que ele estava a cantar aquelas coisas. Então, gostas do Chico Buarque? Gosto, mas é muito queixinhas. Sim. Era o lado de fado, a parte pesada que chega à altura em que aparece um Carlos do Carmo a cantar versos de Fernando Pessoa, José Carlos Ari dos Santos, e há ali uma charneira que transforma, sem falar na Amália Rodrigues, com esses poetas todos e com as músicas do Alain Ullmann. Hoje em dia há, lá volto a falar, uma pleia de jovens fadistas a cantar muito bem. No meu entender, e se é que me permite o estatuto que eu tenho, deviam cuidar um bocadinho mais a palavra. Não dizer... Sim, às vezes hoje ouvimos alguns programas que passam noutros canais que falam exatamente, os seus mentores lhe dizem: gostei por causa da forma como pronunciaste a palavra. É verdade, é verdade. E gostei porque conseguiu chegar ao meu coração.
E quando a palavra é bem pronunciada, até os estrangeiros percebem. Estive outro dia a entrevistar a minha amiga, Cátia Guerreiro, Sim. e cresceu com a Lúcia, as duas a brincar. Eu era amiga e sou da Fátima, da mãe da Cátia, e estava a falar com a Cátia porque recebi um telefonema da minha filha em Madrid. Carlos, está a plateia em pé, aos gritos, a dar palmas à Cátia. Mas aí eles ainda vão percebendo alguma coisa. Se é que os espanhóis nos percebem, mas sempre há um sentimento comum. Mas ela contou-me que naqueles países no Japão e países mais longe possível, acabava... Ela diz, sabes que eu canto sempre de olhos fechados, e quando acabei de cantar, estavam as pessoas, tinham-se levantado das cadeiras e estavam assim debruçadas no palco, assim a 1 metro de mim, e quando eu abri os olhos estavam a chorar à minha frente. E ela diz assim, eu até procurei algum apoio, disse, deixa-me olhar para os meus guitarristas, pode ser que me ajudem. E estavam eles a chorar também. Quer dizer, esses ainda percebiam que a Cátia, perceberam que havia ali uma onda, um ambiente de emoção tão grande, que eles próprios se emocionaram. Pela língua, ainda que seja não sei, estrangeira. Ela diz que as pessoas acabam por perceber o sentimento do que se está a passar no palco. E entrando quase na reta final, vamos voltar aqui às crianças, não é? Trabalhou muito com as crianças e compôs mais de 300 originais para crianças. Posso cantá-los todos agora, se quiser. Não temos tempo, Carlos. Não temos tempo. Já sabe como é que decorre este tempo da televisão. Quando for, eu digo-lhe. Hoje não posso dizer nada ainda. Mas inspira-se nas próprias crianças para... Onde é que se inspira? Já falou aqui dos animais. Vinha-me sempre, as letras chegavam-me sempre feitas, portanto, eu inspirava-me mais nos cães, nos periquitos e nos macacos, provavelmente nas crianças. O cuidado que o Zé Jorge tinha era criar uma história apelativa, de maneira que os miúdos seguissem, sei lá, a história um macaco que era de imitação e um outro que era de verdade. Apanharam o comboio na estação e foram juntos para a cidade. Depois já o diálogo, vem a macaca e o macaco. E, no fundo, acaba por ser contar uma história que os miúdos apreendem mais do que se forem palavras isoladas. Sim. E fomos fazendo. Também fiz com o Vasco Pereira da Costa um disco só dedicado ao ambiente. Faz o teu papel, recicla o papel. Pingo, 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 para poupar água, para defesa quem cuida desta floresta. Uma série de canções, com o Zé Fanha também. Era uma coisa chamada Zarabadim, um programa de televisão. Sim. Zarabadim, Zarabadim, pozinhos de Zarabadim, Zarabadim. Já não é de tempo, já é mais antigo. Pois, tenho uma vaga a Arca de Noé é que não esqueceu, essa é que ficou. Não. Mas além de todo o seu trabalho, não é? Não se fica também pela apresentação de programas, não é? Pois também. Que trabalho está a desenvolver neste momento? Neste momento não deve servir para nada, mas estou a musicar sonetos de Eugênio de Andrade, Dona Fernanda de Castro, Natália Correia, Vitorino Nemésio, Antero de Quental, Diu Bocage, o Bocage, lindíssimo o soneto do Bocage. Será, daqui a um ano se calhar posso ficar a cantar uns sonetos. Muito bem, mas tem aqui um... Mas ainda... e saiu este trabalhinho. Exatamente. Foi durante a pandemia, juntei 88 amigos, porque os inimigos eu não os levava para o estúdio, deve calcular. Então estão aqui vozes e músicos dos mais conhecidos em Portugal. Há alguns já não fazem parte do grupo dos vivos. Por exemplo, Luís Aleluia participou, já não está cá. Sim. O Zé Mário Branco tocou guitarra numa, já não está. Os outros mais ou menos vão estando, felizmente. Cristóvão da Guiar era um autor, um poeta
Norberto Ávila. Norberto Ávila é um escritor muito importante, açoriano. E falou-se há bocadinho de jovens, e Norberto Ávila, com 93 anos, era um jovem para mim. Continuava a escrever, a ler, a frequentar as Assembleias Gerais da Sociedade Portuguesa de Autores, a exercer o seu direito de voto. E eu lembro-me que 5 dias antes dele morrer, encontrei-o numa Assembleia Geral e ele já tinha ouvido o poema que está aqui, meu amigo Nemésio, o poema que ele escreveu dedicado ao Vitorino Nemésio, que eu musiquei, canto com João Afonso. Ele encontra-me e diz assim: Carlos Alberto, quando tiveres o disco pronto, envia-me isso tudo. Olha que mexe muito bem nas redes sociais. Hoje é uma delícia. O senhor com 93 anos super a dar uma atualizado. lição a alguns que encontra. Então, aquela idade jovem usa as redes sociais. Esses cotas, muito cotas, alguns tenho encontrado também. Outros, à volta da minha idade, fazem gáudio em dizer: só aqui uma coisa, 40 euros, só serve para fazer chamadas. E pergunto logo: já tens luz elétrica em casa? É porque às vezes podias não querer acompanhar o progresso e nem ter luz elétrica. Cada um tem o direito de o fazer, mas não venha dizer que os outros estão a fazer mal. E dessa forma, no que exerce, não só no seu último trabalho, mas enquanto estando na SPA, é também para ajudar a reconhecer e respeitar mais o trabalho dos artistas, que isso é também muito importante, não é? Há aquela ideia que a gente conta a brincar, quando nos perguntam: então tu és músico ou também trabalhas? Perguntam às vezes isso. Há uma história de um amigo meu que estava a construir um estúdio em casa e tinha comprado umas tábuas de madeira para pôr os cavaquinhos. O Zé Barros tem muitos cavaquinhos, muitos bandolinhos. E quando o filho ia para a escola: pai, para que é que são essas tábuas todas? Vem aí o seu carpinteiro e vai construir aqui um móvel para juntar os cavaquinhos, os bandolinhos, tudo. O miúdo foi para a escola. Quando veio da escola estava o pai no estúdio e o móvel pronto. Pai, então sempre veio cá o seu carpinteiro. Está muito bonito o móvel. Não, o carpinteiro não veio, fui eu que fiz. Tu é que fizeste. Então, se tens jeito para fazer coisas, porque é que és músico? O próprio miúdo diz isso ao pai. Claro que isso é um bocado de brincadeira, mas muitas vezes não há a consciência de que ser artista, ser autor e ser criador também é trabalho. E muitas vezes sem horários fixos. Sim. A história de... Quem é que me dizia outro dia, já não sei quem foi a Joana Alegre. Às vezes acordo de noite e que eu não posso dormir, tenho que ir ao telefone. Depois é que durmo descansado. Todos nós temos assim estas coisas, e aquele bocadinho de trabalho tem que ser reconhecido. Sim. Carlos, estamos mesmo a terminar o nosso programa. Acho que, não sei, o que é que acha de terminarmos? Tenho uma estreia para fazer. Exato, nos despedíamos com a sua estreia. Faço. Isso é uma canção que a minha mulher, Liliana Lima, que é escritora também, fez um trabalho de montagem com fotografias minhas, desde que comecei há 55 anos até hoje, e pusemos esta canção, que é a única que tenho com letra e música minha. Eu só faço... Muito obrigada por esta estreia, Carlos, e obrigado por ter estado connosco. Estou a deixá-la falar à vontade, porque a canção chama-se exatamente Quero Agradecer. E eu também quero agradecer o vosso convite. Muito obrigada. Deixa-me lembrar palavras do Ari, do Andrade, do Zeca e de outros tantos com quem cantamos liberdade. Deixa-me falar dos poetas que cantei na minha vida, das histórias que passaram de fugida. Deixa-me falar, deixa-me dizer o quanto eu aprendi com vocês, canções que escrevi de uma só vez. Deixem-me dizer, quero agradecer a quem me deu a alma em palavras,
sementes que à terra foram lançadas, quero agradecer. Deixa-me cantar as canções do Vinícius do Jobim, versos, melodias sem fim. Deixa-me cantar, deixem-me viver, confessando fraquezas e alguns medos, tristezas, alegrias e segredos. Deixem-me viver, deixem-me dizer quanto eu aprendi com vocês, canções que escrevi de uma só vez. Deixem-me dizer, quero agradecer a quem me deu a alma em palavras, sementes que à terra foram lançadas, quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.